Bom dia, boa tarde, que Deus abençoe, que a presença do Senhor Jesus chegue na sua casa, nesta manhã, nesse dia, durante essa semana. Em nome de Jesus, que você possa recebê-lo, em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei, ele comigo. E nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, e todas as vezes que escutarmos o bater na porta, é a palavra querendo falar comigo, contigo, vamos abrir essa porta, que a promessa do Senhor, que Ele entrará na nossa casa, e que honra é para nós que Ele entre em nossa casa, né, e nós venhamos a cear com Ele. Estava meditando nessa manhã sobre desobediência, sobre ouvir uma ordem da parte de Deus e não fazer exatamente naquela direção que Ele colocou. E o texto que eu estou estudando é 1 Samuel, fica em 1 Samuel, versículo 1. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então, aqui o Samuel foi lá, declarou que o Senhor havia enviado a ele, que ia ungir ele como rei sobre o povo, pediu para ele ouvir as palavras do Senhor. Muitas das vezes, alguém é enviado para falar algo, uma palavra do Senhor para nós, e nós ouvimos, mas não executamos da forma que Deus determinou, né? Então aqui, ele, no versículo 2 fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Versículo 3, vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos do peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Ele recebeu essa palavra, essa ordem, que ele teria que ir destruir totalmente. Totalmente. Ele foi no versículo 4, e Saul convocou o povo e contou em Taraim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destruir juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Ele já começou, né? Então, no 7, ele feriu os amalequitas até chegar a Sul, que está de frente do Egito. 8. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E saiu o povo perdoar a Agag, e o melhor das ovelhas, das vacas, da segunda sorte, e os cordeiros, e o que melhor de havia. E destruíram e é o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, ele destruiu. O que era bom, o que convinha, ele não, que o Agag, o rei, e o que era bom, ele não destruiu. Só o que era mais era vil, ele destruiu. Mas qual foi a ordem? Ele recebeu, destruir totalmente, não podia deixar nada. E aqui, eu penso que foi a queda dele, porque Deus havia dito, destrói totalmente, e ele poupou Agag, o rei, e o melhor das ovelhas. Aí, Deus, na sua soberania, manda Samuel repreender a Saul.
Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependa-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna, então fez voltar e passou e desceu de grau. Então o Samuel foi lá, recebeu de Deus a direção, foi lá para repreender Saul. Porque Deus sabia que ele não tinha destruído tudo que havia sido dito. Ele poupou Agag, ele poupou o melhor das ovelhas. Ele não obedeceu essa ordem. Então agora nós estamos no versículo, vamos ler então o 14, que quando no 13, veio pois Samuel a Saul e saudou, bendito seja tu do Senhor. Veio pois Samuel a Saul e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele recebeu Samuel, deu a paz, falou: executei a palavra do Senhor. Só que ele sabia que ele não tinha executado. Então, no 14 está escrito: então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de vaca que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou a melhor das ovelhas e da vaca para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruiu. Aqui, ele já tirou a culpa dele e colocou no povo, sendo que ele foi o primeiro a poupar Agag. E aqui ele está colocando a culpa no povo. Muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Fazemos algo de errado, não assumimos. Achamos uma segunda pessoa para colocar a culpa. Ó, isso aconteceu por conta do meu marido. Isso aconteceu porque fulano fez assim. Quando na realidade o princípio foi aqui. Então, ele falou: o povo perdoou a melhor das ovelhas. 16, então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E disse-lhe: fala. A Samuel falou: espera, que eu vou te falar, vou te declarar o que o Senhor me falou essa noite. Então, o Samuel tinha aquela comunhão com Deus e ele sabia. Então, vamos ter cuidado com o que estamos perdoando, o que estamos guardando em nossa casa, o que estamos trazendo. Porque estamos trazendo Agag para dentro de casa, guardando, poupando vida de Agag. Poupar a vida aqui, no caso, foi do rei da Babilônia, mas hoje é nós trazermos algo que não nos pertence, esconder, não falar. A pessoa indaga alguma coisa: ó, está acontecendo fulano. Aí eu: não sei. Não, mas sabe o que é? Eu acho que fulano fez, entendeu? Às vezes estamos colocando culpa em outra pessoa, quando na realidade somos nós que estamos errados, entendeu? E ele falou que foi o povo, só que o Samuel ouviu o balido das ovelhas e falou: espera que eu vou te declarar o que o Senhor me disse essa noite. Versículo 17. Samuel, ele disse: Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo que o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e Amalequitas, e destruí totalmente aos amalequitas. Mas o povo tomou do despojo, ovelha, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele continuou insistindo que foi o povo.
Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em se obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Então, falou para ele. Deus tem tanto prazer em holocausto, em ofertas? Não, ele tem mais prazer, ele tem prazer em obediência. Então ele falou aqui, ele tem prazer em obedecer a palavra dele. Então é isso que nós oferecemos, a obediência que nós temos à palavra do Senhor, é o que agrada a Deus. Muitas das vezes nós estamos colocando, eu vou agradar a Deus, vou fazer assim, mas Deus não falou que era daquela maneira. Não falou que era daquela maneira, então você não está agradando a Deus. Aí ele falou, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor nós estamos obedecendo a palavra do que sacrificando. É melhor o atender do que a gordura do carneiro. Então, você atendendo a voz do Senhor, pode estar passando uma dificuldade na sua casa, mas se você vai fazer algo que não está atendendo o que é a palavra do Senhor, passa a dificuldade. Passa a dificuldade. Mas nessa dificuldade, dentro da palavra, obedecendo, está agradando a Deus. E Ele vai enviar anjo, Ele vai enviar pessoas que vai atender essa necessidade dentro da nossa casa, naquilo que seja, porque Deus sabe tudo. Deus sabe o que está faltando na nossa casa, na nossa vida, no casamento, Ele sabe tudo. Só que, para receber a bênção, eu tenho que obedecer. E muitas das vezes eu quero, eu sei que isso aqui é errado, mas eu não vou tirar da minha vida. Vou tirar pela metade. É um pecadinho pequenininho, tá? Não existe pecado. Grande ou pequeno, tudo é pecado. Então, que nessa manhã nós possamos obedecer o que Deus mandou destruir totalmente, não pela metade. Se Ele mandou tirar algo da sua vida, você tirou pela metade. Hoje você vai fazer um concerto com Deus, vai falar, Senhor, naquela palavra que o Senhor me deu, eu não cumpri ela totalmente, eu reconheço, me perdoa, mas a partir de hoje eu não faço mais isso faz parte do meu passado, me perdoa, faz a tua oração e já agradece pela bênção que está vindo sobre a sua vida, a partir do teu arrependimento, do teu conserto. É imediato, Deus vai te perdoar, vai jogar lá no passado tudo que você confessou. Ele não vai ficar trazendo a tua memória, ele não vai lá buscar, ele não vai te acusar, porque ele não é acusador é inimigo. Muitas das vezes coisas que vêm em nossa mente para fazer, ou uma memória que é lá do passado, é o inimigo que está colocando. Deus não vai lembrar lá de uma coisa de algo ruim que você fez, que você já apresentou a Deus, se arrependeu, já desceu as águas, é uma nova criatura. Deus não está lá, não. Quem faz isso é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Que nessa manhã não poupe a Agag. Não poupe a Agag. Não leve para casa a Agag. Não leve o melhor das ovelhas para sua casa. É algo que você sabe que pode ter custado vidas. Vai levar para sua casa para quê? Vai levar a Agag. Quando fazemos isso, pegamos algo na rua, algo que nos deram, que nós sabemos que foi uma coisa ilícita, para que eu vou levar para minha casa? Estou levando a Agag. Então não leve a Agag para nossa casa. Não levamos. Não trazemos. Isso está dentro da palavra? Está de acordo? Tá. Então amém. Eu recebo, Senhor. Muito obrigada por me abençoar, por fulano me abençoar. Não está dentro da palavra? Muito obrigada. Não preciso. Eu vou para minha casa, eu estou lá, eu tenho que Deus me enviar. O que não for de Deus, não receba. Que Deus abençoe, que essa palavra possa falar com vocês.
com aquela pessoa que está assistindo, que vai assistir logo mais. Que Deus possa tocar do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, te restaurar, revigorar, trazer saúde, trazer paz nessa manhã, nesse dia. Que Deus abençoe.